A política brasileira tem hoje mais um dia agitado. Depois de 3 reviravoltas jurídicas, Lula agora, às 7h30 da noite, não é ministro-chefe da Casa Civil. Atos em defesa da presidente Dilma Rousseff reuniram hoje milhares de manifestantes em todo o país. A organização estima em 328 mil o número de participantes. A maior concentração acontece em São Paulo, na Avenida Paulista. 150 mil pessoas ocupam os 2 sentidos da via em frente ao MASP. Princípios de tumulto entre manifestantes contra e a favor do governo foram reprimidos pela polícia militar. No Rio de Janeiro, os protestos estão concentrados na Praça 15, no centro. A CUT estima em 20 mil pessoas que estejam participando. Os atos acontecem simultaneamente em 17 estados. Na região, ontem à noite, os protestos contra o governo foram concentrados na Praça Independência, em Santos. Nariz de palhaço, panelas e buzinaço. Eu queria Dilma presidente da Sibéria, que lá os russos não votam, portanto eles não podem colocar patinha. Ela ficaria para sempre lá, seria eternamente presidente. Esse é meu desejo, Dilma presidente da Sibéria. Tudo isso tem que vir à tona, tem que ser resolvido, você entende? Porque nossas crianças não têm futuro, gente. Foi podado o futuro delas. Então a gente tem que resgatar isso. É por isso que eu estou aqui. Eu estou lutando para resgatar o futuro das nossas crianças, dos meus netos principalmente. Eu acredito que o povo unido jamais será vencido e a gente vai vencer essa batalha. A manifestação pacífica começou por volta das 7h30 da noite e terminou antes das 10 por causa da chuva. Para falar mais sobre as manifestações, eu converso agora com o cientista político Fernando Chagas. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ione. Boa noite aos telespectadores. É normal esse processo de caça, colhe liminar em relação ao ex-presidente Lula? Não, isso é uma consequência da judicialização da política. Por que está ocorrendo isso? Porque a política não está fazendo o seu papel. Se o Congresso tomasse uma posição política para decidir definitivamente se vai haver o impeachment da presidente Dilma ou se o ex-presidente Lula assume ou não assume o ministério, tudo isso teria sido resolvido. E nesse ponto, o fiel da balança é o PMDB. A hora que o PMDB se posicionar definitivamente, se fica com o lulopetismo ou se fica com a maioria da população, e todos esses problemas que nós estamos vendo na justiça vão se encerrar. Porém, ora tem a liminar, ora caça liminar, ora o ex-presidente Lula é ministro, ora o ex-presidente Lula não é ministro. Só vamos decidir isso definitivamente se a política não tomar uma posição no Congresso, quando esse processo chegar no plenário do STF e o STF, no plenário, com os 11 ministros, decidirem definitivamente se ele toma posse ou se ele não toma posse. Se o ex-presidente Lula é ou não é ministro da Casa Civil. E vale lembrar ainda que há 22 liminares para serem acolhidas ou não, né? Talvez tenha uma saída para isso. O José Eduardo, chefe da Advocacia Geral da União, impetrou uma representação requerendo que o STF defina que todas as ações estão suspensas até decisão definitiva, como eu falei, no plenário do STF. Talvez seja essa uma medida a ser tomada para que não haja ora um, ora outro. E cria uma insegurança muito grande, tanto jurídica como política. Mas, repito, Ione e telespectadores, o Congresso Nacional tem que agir politicamente para definir essa situação que, quanto mais prolonga, pior para o país. Nós temos que interromper esse momento de agonia política, econômica e moral do país. Sobre as manifestações de hoje, Chagas, em todo o Brasil, é uma resposta à altura dos aliados do governo nos últimos atos ou não? Não, é uma resposta, mas não à altura, né? Se você pegar os números, o menor número que foi dado das manifestações contra o governo do domingo, 3 milhões e 500. Hoje não chegamos sequer à metade disso e não vamos chegar. Vamos aguardar ainda, mas não vai chegar sequer à metade disso. Portanto, as manifestações hoje pró-governo são bem inferiores às manifestações de domingo contra o governo. E é interessante, as manifestações de domingo são espontâneas. As manifestações de hoje são muito bem organizadas por sindicatos, por entidades de alunos, caso da Uni, e também são feitas por militantes profissionais. Há uma diferença. Então isso mostra o descontentamento da maior parte da população brasileira em relação
ao governo Dilma. E é interessante, essas manifestações, esses números, né, vamos dizer, quase que o dobro ou o dobro de uma manifestação contra o governo em relação à manifestação a favor do governo, reflete as pesquisas. As pesquisas hoje mostram que contra o governo, cerca de 80% da população está contra e 20% está a favor. Agora, na sua opinião, esses atos contra e a favor do governo, até onde vai tudo isso? Essa mobilização que acontece todos os dias pode durar até o processo de impeachment? Vão se acentuar. Até porque vai haver. Este foi maior ou aquele foi maior? E um vai acentuando o outro até chegar a uma decisão definitiva. Ou vai ser no STF, ou vai ser no Congresso. Deve ser no Congresso, deveria ser no Congresso. Isso não é uma situação jurídica, isso é um posicionamento político que o Congresso tem que tomar. Agora, vão se acentuar, porque também, toda vez que sai uma nova gravação, acaba aumentando a indignação da população brasileira. E cada vez que sai um comentário ou uma fala da presidente Dilma, usando a instituição, usando a cadeira da presidência da República para agredir o povo brasileiro, acaba aumentando mais a indignação e mais pessoas vão para a rua contra o governo. Do outro lado, também não vai ficar sossegado. Do outro lado, como eles são muito bem organizados e fazem muito barulho, eles também vão à rua, e vão à rua para contrapor. Mas hoje, a gente vê, tanto pelas pesquisas, como pelas manifestações na rua, a maioria da população está contra o governo e a minoria está a favor do governo. Tá ótimo. Obrigada pelas informações, pela sua entrevista, Fernando. Um abraço a todos, em especial aos telespectadores. A morte do estudante de 14 anos, vítima de uma tentativa de assalto ontem no Catiapoã, em São Vicente, motivou um ato pela paz hoje no bairro. A concentração aconteceu na porta da Escola Municipal Carolina Dantas, onde Alan Abadia Bispo estudava. Nas salas de aula, uma última homenagem. Os próprios alunos confeccionaram cartazes e bexigas pedindo justiça, paz e menos violência. A violência está demais, né? Ainda mais para uma criança que morava aqui perto, que era quieto, era um menino bom, não tinha nada com droga, não mexia com ninguém, entendeu? Ele é um menino super bom e essa violência está demais, por isso que a gente está querendo fazer esses cartazes, essas coisas. É uma coisa bem triste de fazer, porque ele era muito próximo da gente, ele estava sempre lá quando precisávamos e a gente achou que era o mínimo e o máximo que a gente podia fazer por ele. Pais, alunos, professores e funcionários da escola vestiram roupas brancas. A ideia de realizar a Caminhada pela Paz surgiu da diretoria da escola. Ele já foi assaltado ano passado, ficou um tempo sem vir à escola. Fomos lá, conversamos com ele, ou trouxemos para a escola. Esse ano também, nesse dia que aconteceu o acidente, né, com ele não queria vir à escola. Então, indignados, é indignação pura de impunidade e nós queremos paz. O movimento também contou com a presença de outros pais que passaram por situações semelhantes. Há 9 anos, Wilson e Ângela perderam a filha Emily, de 13 anos. Ela foi morta na porta de casa, na Vila São Jorge, após ter a máquina fotográfica roubada. Sabemos a dificuldade de perder um ente próximo, uma menina linda e agora um rapaz. E isso é uma coisa que não está parando. Aumentando sempre, e não estamos vendo uma resposta das autoridades. Não tem um plano de ação, não tem uma mudança no Código Penal, não vemos nada para pelo menos tentar diminuir a quantidade de jovens que estão morrendo diariamente assim. Há 5 meses, Paulo Oshiro também perdeu o filho. Após uma tentativa de assalto em um ponto de ônibus, Luan, de 18 anos, morreu no local. Obviamente que por quem já passou por isso se comove e pensa muito na situação dos pais. Por isso mesmo nós temos a obrigação de dar um suporte, de dar um apoio e lutar para que outros pais, outros garotos também não sofram o que o Alan sofreu e as famílias também não passem pelo que estamos passando hoje. O grupo seguiu pelas ruas Gabriel Lopes Pereira Filho e Genivaldo José Damasceno, onde aconteceu o crime. Na esquina em que o adolescente foi esfaqueado, o grupo fez um pedido de justiça e uma oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente não acredita, né? É um menino que estava presente, muito bom, muito perfeito, né? Uma criança perfeita. Então, a despedida ainda não teve, né?
A caminhada terminou no ponto de início, na escola estadual. Agentes de trânsito e a ronda escolar acompanharam o percurso. Segundo a Secretaria de Educação da cidade, cerca de 400 pessoas participaram do ato. Por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, Alan e um amigo estavam a caminho da escola quando foram abordados por 2 criminosos que exigiram pertences pessoais e celulares. Como os adolescentes estavam apenas com material escolar, correram dos assaltantes. Alan tropeçou e caiu. Nesse momento, ele foi atingido com uma facada na região do tórax. Alan Abadia Bispo tinha completado 14 anos na semana passada. O velório foi realizado ontem de noite. Dezenas de familiares e amigos foram se despedir. Os pais, muito emocionados, pediam que essa situação não acontecesse com outros jovens. Preocupação que peguem pelo menos essas pessoas, porque naquele lado daquela escola já teve vários assaltos. E como aconteceu com meu filho, pode acontecer com qualquer um. Meu filho, ele era muito calmo, muito educado. Ele jamais pensou que ia passar por uma situação dessa. Ele já se precavia para não acontecer isso. A Polícia Civil divulgou um retrato falado de um homem que pode ter sido o autor do crime. O suspeito seria negro, de 1,70 m e aparenta ter 30 anos de idade. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Nós entramos em contato com a Polícia Militar sobre o reforço na segurança do bairro. Por meio de nota, a corporação informou que realiza patrulhamento escolar durante o período de aulas. O policial Lauro dos Santos Filho, de 33 anos, foi morto a tiros por Tauan da Silva, de 19 anos, durante uma abordagem na Caneleira, em Santos. O jovem ainda conseguiu ferir um outro PM antes de também ser morto. O crime aconteceu na rua Álvaro Pinto da Silva Novaes Filho, na Caneleira, por volta das 8 horas da noite. 2 policiais militares estavam em patrulhamento quando viram um homem correndo. Nada de ilegal foi encontrado como suspeito. Por isso, um dos PMs decidiu refazer o caminho do homem para saber se ele tinha descartado alguma droga ou arma. Foi então que o criminoso reagiu e roubou a arma do policial. O outro PM voltou para ajudar, mas o bandido conseguiu atirar nos 2. Uma das vítimas passou por atendimento médico e não corre risco de morte. Já o soldado Lauro dos Santos Filho, de 33 anos, foi atingido na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O PM trabalhava na corporação há 11 anos. Uma policial que estava na viatura na hora do crime conseguiu atirar contra o assassino, que também morreu. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária de Santos. O corpo do policial foi enterrado hoje à tarde no cemitério da Areia Branca, em Santos. E hoje pela manhã, uma de nossas equipes flagrou um assalto em Cubatão. No caminho para uma pauta no centro, registramos um homem correndo e uma mulher gritando. Moradores conseguiram deter o bandido e recuperar a bolsa levada. O homem foi imobilizado até a chegada da Polícia Militar. O crime aconteceu na esquina da Avenida Joaquim Miguel Couto com a Rua Manuel Jorge. Muita gente passava pelo local. Não cheguei nem a atravessar, eu ia ali no mercadinho de doce, ali uma doceria. Aí foi que ele puxou a minha bolsa e saiu correndo. Aí foi que eu gritei, aí os rapazes conseguiram pegar ele, porque senão, se eu não gritasse... Tô tremendo até agora. O que mais chama a atenção era que o ladrão vestia roupa social. Por isso, a vítima nem desconfiou. Tá arrumadinho, né? Com o envelope na mão, até parece que vai até arrumar emprego. O homem não quis gravar entrevista, porém nos disse que estava a caminho do posto de atendimento ao trabalhador para procurar emprego. Ele contou que está sem trabalho há 2 anos e já tem passagem pela polícia por furto. A partir de segunda-feira, a unidade santista do Banco do Povo vai mudar de endereço. A unidade deixará de funcionar na rua João Pessoa, 300, no centro, e passará para o número 132 da mesma via, na Sala do Empreendedor Santista. O horário de atendimento continuará das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações pelos telefones 3222-2003. Repetindo, 3222-2003.
Esporte. Será realizado nesse domingo em Guarujá a primeira etapa do 10º Circuito Santa Cecília TV de Sprint e Triatlo desse ano. A exemplo dos 3 anos anteriores, todas as etapas do circuito serão disputadas na Praia da Enseada. Os atletas terão que nadar 750 metros, pedalar 20 quilômetros e correr outros 5 quilômetros. A organização comemora uma década de triatlo Santa Cecília TV. Passou muito rápido, né? Algumas crianças, hoje adultas, hoje atletas profissionais vivem através do triatlo que começaram no Santa Cecília TV, né? Prova muito legal, muito disputada, um nível muito forte. Hoje é a maior prova de sprint triatlo do Brasil. As inscrições já estão esgotadas. 260 atletas estarão divididos em 5 categorias nessa primeira etapa. Ficaram 105 atletas de fora porque não tinha mais inscrição, haja vista que o nosso espaço físico é limitado. Mas fica aqui o convite a vocês, atletas, familiares, amigos, amantes do esporte, para irem prestigiar a primeira etapa, esse ano que nós estaremos completando uma década de triatlo. As outras 4 etapas serão realizadas em maio, agosto, outubro e novembro. Domingo, véspera do Dia Internacional da Síndrome de Down, será realizado em Santos pelo 3º ano consecutivo uma caminhada beneficente contra o preconceito. A expectativa da organização é que cerca de 1.000 pessoas participem do evento. Latas de leite serão doadas para o NACAC, Núcleo de Amparo a Crianças e Adultos com Câncer. A caminhada começa às 10 da manhã e o trajeto será do Canal 2 até a Praça das Bandeiras. O outono chega domingo, precisamente às 1h30 da madrugada. A nova estação vem recheada de calor. A expectativa dos meteorologistas é que pelo menos nos próximos 2 meses a temperatura continue elevada aqui na região. Calor que ajudou a Prefeitura de Santos a alcançar números positivos nos equipamentos turísticos da cidade durante a temporada de verão. No Santa Portal você confere uma entrevista exclusiva do secretário Luiz Dias Guimarães à repórter Bianca Midlege sobre o assunto. Entre os temas abordados estão um balanço da temporada de cruzeiros e os pontos turísticos mais visitados da cidade.